Estamos on! Bem-vindo a mais um dia do Santander Dev Week, a semana onde você vai construir de ponta a ponta um projeto do Santander com experts do mundo real, baseado em problemas reais. E o melhor é que você vai poder reproduzir em ambiente de laboratório todo esse problema com o qual a gente está se propondo a resolver, e no final você vai ter um projeto enriquecedor de portfólio. Fora a experiência que você vai adquirir vendo o que um profissional de mercado se preocupa em determinados momentos daquele projeto. Então, se você já está curtindo esse evento e você sente que você teria acelerado ainda mais a sua carreira se tivesse participado de algum evento assim lá no começo, vamos aumentar essa corrente do bem. Compartilha com seu amigo ou com a sua amiga que tem dificuldade, ou que muitas vezes está começando, ou até que já sabe alguma coisa, mas não sabe, né, como é que vai ser o dia a dia ali numa empresa tipo um Santander. Tá? Então compartilhe com seu amigo, com a sua amiga, afinal, essa aqui é uma oportunidade única, onde você consegue, de fato, ver de ponta a ponta a construção de um projeto. Lembrando que todas as aulas, elas ficam disponíveis até domingo, então você tem, né, até domingo, que é onde o nosso grande evento se encerra. E eu estou passando aqui para deixar dois recadinhos para você, tá? Se você gosta de tecnologia e você ama falar sobre isso, ou de ouvir pessoas falando sobre isso, eu venho te fazer um convite onde hoje à noite, às 8 horas, tá? Anota aí no reloginho. Anotou? Legal. Então, eu e você vamos bater um super papo hoje com profissionais do Santander. Eles vão falar para eles o porquê dessas tecnologias, como é que eles se interessaram por essas tecnologias, onde que estão essas tecnologias lá dentro do Santander e por que que essas são as tecnologias que vão movimentar o mercado do futuro, tá? E você vai ter a oportunidade de interagir com essas pessoas do Santander durante essa live, tá? Então vai ser um super bate-papo se você gosta de podcast, ou até mesmo de sentar naquela mesa de bar para conversar com os amigos. Esse vai ser um evento totalmente para devs, tá? E fica tranquilo, porque se você colocou na sua agenda aí às 8 horas da noite hoje, você deve estar vendo ele aqui do lado também, a gente vai bater esse super papo de tecnologia. Então, 8 da noite, eu e você temos um encontro hoje e durante essa semana para bater um super papo com o pessoal do Santander. E a segunda coisa que eu queria te falar é que a sua experiência não acaba aqui. Isso porque o Santander Dev Week é um grande aquecimento para o Bootcamp do Santander, onde você vai ter a escolha de fazer um Bootcamp do Santander focado em mobile ou em full stack com Java e Angular. E não se preocupa, são eventos totalmente gratuitos. Você vai estar dentro da comunidade do Santander aprendendo com muitas outras pessoas, das quais no futuro você pode ter a oportunidade de trabalhar e compor um time. Então, você está dentro de uma turma que vai compor o futuro time de Santander de devs. Isso, claro, depende muito do seu esforço e da comunidade que vai estar junto com você. Mas você não pode deixar os seus estudos acabarem nessa semana. Legal? Então, esses são os dois convites que eu faço. Eu e você hoje, nesse papo, às 8 horas, e você com seu compromisso de se inscrever no Bootcamp. Corre, que ainda dá tempo, tá? Ainda tem vagas, tá? Você pode se inscrever gratuitamente e as inscrições acabam no dia 3/6. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, garante a sua vaga, porque são vagas limitadas, tá? Então as inscrições acabam no dia 3/6, mas obviamente se as oportunidades esgotarem antes, você pode correr o risco de ficar sem. Então chama seu colega, chama sua amiga, aquelas pessoas que gostam de tecnologia e precisam dessa oportunidade de ingressar no mercado, principalmente com o grande apoio desse evento patrocinado totalmente pelo Santander. Beleza? Fique com mais esse workshop maravilhoso. A gente se vê de novo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Bootcamp, agora a aula 2, né? Relembrando a aula um. Nossa aula aqui, então, nós configuramos nosso ambiente para começar a programar, né? Conseguir colocar a mão na massa aí, finalmente, né? E nessa aula um aqui, só para relembrarmos aí, nós instalamos então a JDK, né? E configuramos aí a nossa IDE de desenvolvimento aí, que é o nosso IntelliJ, tá ok? Então, tudo certinho isso aqui instalado, funcionando tudo belezinha. Então, podemos partir para a nossa aula 2, que seria aqui essa criação do projeto base. Para essa aula, pessoal, nós temos alguns objetivos aqui, tá? Que seria o quê? Criar o nosso projetinho base, configurar ele, né? E executar ele. Então, nesse primeiro momento, nós vamos deixar tudo pronto em termos de back-end aí, de projetinho criado, para a gente começar de fato a programar aí, tá ok? Então, vamos lá então. Para poder criar esse projetinho base, o que eu vou fazer aqui então? Vou abrir meu Chrome, tá? Vou ter
ir do zero aqui para vocês verem. Então, vou acessar aqui o Spring Initializer. Então, é o start.spring.io, né? Então, esse site aqui do Spring, ele ajuda demais a gente aqui, né, a configurar, né, o nosso projeto, a criar, né, nosso back-end. Ele já dá certinho para a gente aqui, todo esse back-end criado, esse projetinho base criado. Então, facilita demais a nossa vida aqui, tá? Então, eu vou criar ele como Maven Project. Então, daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês o que é o Maven, né? Ou também o Grédulo, mas aqui a gente vai fazer com o Maven, mas eles têm a mesma proposta, né? Serve para a mesma coisa, mesmo objetivo aí. Utilizando a linguagem Java, vamos criar na versão mais atual e estável, né? Que é a 2.4.5. E aqui eu vou colocar algumas informações aqui para ele poder conseguir criar, né? Nossa back-end de uma forma bem intuitiva aí. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui o nosso grupo, né? Com ponto project. Tá? Então, percebam que conforme eu defino o grupo aqui, o package name também já vai sendo alterado. O package name, basicamente, será a estrutura de pastas, né, que terá dentro do nosso back-end. Seria a pasta raiz lá, né? Então, é um jeito de identificar aqui, né, toda a nossa estrutura dentro do nosso back-end aí. E o nome do nosso projeto. Vou pôr aqui como Bootcamp, para ficar bem claro aqui que esse projetinho back-end aqui é para poder atender nosso bootcamp aqui, né? A parte aqui de back e posteriormente aí vocês vão fazer a questão do front também, tá ok? E uma description, se vocês quiserem colocar agora, podem colocar ou pode colocar depois, né? Depois consegue alterar isso daqui. É só uma descriçãozinha básica, né? Dizendo aí o que é esse projetinho, tá? Então vou pôr aqui, porque é back-end, por back-end criado para o Bootcamp, tá? Mas aqui fica à vontade para vocês colocarem aqui back-end da tela de cotações, né? Back-end das cotações do Santander, enfim. Se vocês quiserem colocar aqui para ficar de forma clara. Mas é só informativo, tá? Essa questão aqui não interfere em muita coisa não, é mais uma questão informativa mesmo, tá? Então, beleza. E aqui as dependências que vai inicializar o nosso back-end aí. Eu posso colocar muitas dependências se eu quiser, né? Posso já colocar banco de dados, integrações aí com servidores de mensageria, tá? Mas eu vou começar somente com uma dependência e conforme a gente for desenvolvendo, eu vou colocando outras para vocês irem vendo, tá bom? Então, essa dependência aqui que eu vou começar é com a dependência do Spring Web, tá? Que essa dependência aqui, ela já vem com tudo que é necessário para poder desenvolver aqui nossos endpoints e REST. Então, na próxima aula, vocês vão entender um pouco melhor o que seriam esses endpoints, né? O que é REST e tudo mais. A estrutura em camadas, né? Que ele me dá algumas annotations que depois vocês vão verem também, para poder montar todos os nossos BIMs, né? No nosso projeto, toda a parte de gestão de dependência, que já vem aqui dentro também tudo embutido certinho. E o que é muito importante, né? O Spring ele já vem o nosso servidor da aplicação embarcado, né? Em formato de embedded, né? Que vem junto com o Spring Boot, ali, com o jar mesmo, né? Então, para quem vem do Java aí, né, mais antigo, que nem eu tenho há 14 anos aí, comecei com Java, e até hoje também, né, o pessoal ainda programa colocando servidores apartados, né, que seria o Adfly, o JBoss, né, também o Apache Tomcat, mas a tendência mesmo é a gente acabar utilizando mesmo esse servidorzinho embarcado aqui, que ele por si só, já, né, o próprio back-end já se publica e já se torna acessível aí para quem quiser acessar, né? Algum cliente aí, algum front-end quiser acessar back-end, enfim, outro back-end, né? Quiser fazer integração com esse back-end que a gente vai construir aqui. Então, o próprio Apache Tomcat aqui que já vem embarcado já publica para tornar acessível, tá ok? Então, beleza. Então, vou criar aqui desse formato aqui mesmo. Mais uma questão. Também vou gerar em formato jar, tá? Por que em formato jar? É o compilado, né? É o arquivo compilado, tudo que a gente for programar aqui. E uma vez que ele compila, né? Que ele me gera para mim esse arquivo jar, eu consigo pegar esse arquivo e distribuir ele onde eu quiser. Posso colocar em servidores na nuvem, né? Posso colocar isso em servidores mesmo privados. Enfim, aqui é a distribuição mesmo aqui do nosso back-end. E eu vou programar aqui para o pessoal no Java 8, tá? Por que Java 8? Nesse nosso exemplo aqui. Porque na última aula a gente vai publicar
esse back-end aqui em uma nuvem, tá? Que no nosso caso aqui é o Heroku. E nessa nuvem aí já é nativo dele o Java 8. Então, eu vou pôr certinho em Java 8 lá, deixar em Java 8 mesmo. Para esse exercício que a gente vai fazer aqui, né, todos os endpoints que a gente for criar, não teria tanta diferença se fosse para o Java 11 ou superior, tá? Então, o Java 8, tranquilo, vai atender nossas expectativas aí para esse treinamento aqui, para esse bootcamp aqui, tá ok? Então, eu vou gerar aqui nosso bootcamp. Eu tinha dado um outro aqui como exemplo, tá? Mas não tem importância. Vou pegar ele aqui. Ele gerou minha pasta aqui, então bootcamp. E vou jogar aqui dentro de uma pasta do meu computador, tá? Vocês escolham aí também, conforme a organização de vocês aí. Pode jogar essa pasta onde vocês quiserem aí, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou extrair ela aqui, tá? Bonitinho aqui. Nessa pasta aqui, documentos me, então tá aqui Bootcamp. Aqui dentro já tem toda a nossa estrutura do back-end. Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é essa estrutura, né? Então, já está aqui certinho já a nossa pasta aqui, já gerado o nosso back-end tudo certinho. Ok? E qual que é o próximo passo agora? É nós colocarmos esse projeto aqui, né, dentro do nosso IntelliJ. Então, vamos lá então. Vou abrir aqui o IntelliJ. Ele vai abrir aqui. Beleza. Vai carregar aqui, tá? Já tinha um bootcamp que eu tinha feito aqui, tá? Como exemplo aqui, mas a gente vai carregar o nosso, que a gente já acabou de descompactar lá em documentos. Então, deixa ele carregar aqui bonitinho. Vou deixar aqui as mensagens que ele aparece. Eu vou abrir o nosso lá. Então, File, Open. Então, lá em documentos, né? Então, lá, documentos, bootcamp. Vou abrir ele aqui. Vou dar permissão para o IntelliJ acessar, né, aquela pasta, dando Trust Project, tá? E vou abrir aqui, no meu caso, numa nova janela, mas se quiser abrir também na mesma janela, já tiver aberto, né, algum outro projetinho de vocês, fiquem à vontade aí para poder escolher também a opção que vocês quiserem aí, tá? Então tá aqui, ó, nosso projetinho está sendo carregado. Esperar ele acabar de resolver as dependências aqui, né, que é a nossa, por enquanto, é o nosso web que nós colocamos lá, né? E está aqui o nosso projetinho aqui, tá? Carregado. Então tá aqui, né? Tá na pasta documentos Bootcamp. E aqui tá a estrutura básica aqui, que ele vai montar pra gente aqui. Vou até abrir para vocês verem aqui tudo que ele montou certinho, para vocês entenderem aqui como é que funciona. Tá? Então vamos lá então, entender toda essa estrutura aqui antes de a gente começar a programar, tá ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, então, a pasta principal aqui, né, é a pasta SRC, tá? Essa pasta SRC aqui é o source, né? Então, aqui, de fato, é aqui dentro que nós vamos começar a programar, tá? Essa pasta SRC, ela começa com duas subpastas aqui, tá? Que é a main e a test. A test, pessoal, ele já vem preparado aqui, um Bootcamp Application Tests, com algumas annotations aqui já que ele já colocou. Para que serve essa pasta teste, né? E essa classe que ele já criou? Para esse exercício aqui, nós não vamos explorar, né, essa questão aqui. Mas aqui seria para testes de unidade. No mercado de trabalho, quando nós, né, programamos aqui o back-end, a gente tem que garantir de forma automatizada que tudo que a gente gerou, tudo que a gente programou, os métodos que a gente gerou, eles estão funcionando, tá? E como que eu garanto isso? Através de teste de unidade. Então, quanto mais teste de unidade eu gero, né, de forma bem íntegra, né, tentando cobrir todos os cenários possíveis do código-fonte que eu gerei, mais completo, né, mais qualidade o meu código-fonte vai ter aí, né, em termos de funcionamento, né? Então, essa pasta teste, ela serve exatamente, né, o objetivo dela é justamente para poder atender essa questão de qualidade e de teste de unidade. Mas como eu falei para vocês, a gente não vai explorar para esse bootcamp, para esse começo aqui, né, essa pasta aqui, e sim a pasta main, que é onde de fato vai ficar toda a nossa programação e todo o nosso back-end mesmo, a criação da nossa parte funcional aí, da nossa tela de cotações. Bom, então eu vou fechar ela aqui, vou deixar ela quietinha aqui, mas a gente não vai mexer nela. E a pasta main, que ela também vem duas subpastas aqui. Então a gente tem a pasta Java,
que é onde de fato a gente vai começar a programar. Ó, lembra que a gente colocou aquele grupo, né? Lá quando a gente for gerar, né? No Spring Initializer. Então aqui ele já criou certinho para a gente aqui, né? Com o Project Bootcamp, que é a nossa pasta raiz. E aqui dentro ele já veio com o Bootcamp Application. Então, para o Spring Boot, pessoal, é extremamente importante essa classe, que é através dela que ele vai inicializar a nossa aplicação e vai, através dela, subir o nosso servidor de aplicação, que no nosso caso aqui é o Apache Tomcat, tá? Então, aqui ele já criou um Bootcamp Application, tá? Então, para ele conseguir, para funcionar certinho, né? Ele já vem com o main implementado e com um método run, né? Que ele vai basicamente aqui subir para a gente a nossa aplicação aqui, tudo que a gente for programar, casado com essa annotation aqui para o Spring saber que essa é a classe de fato que ele vai inicializar, né? Ele vai entender que é aqui que vai começar o nosso projeto aqui. E o Resources, que aqui dentro vem esse application.properties, tá? Ele não tem nada por enquanto, mas a gente vai começar a colocar aqui algumas coisas aqui. Então, o próprio Spring, ele já sabe dessa pasta Research, ele tem essa inteligência já, e dentro do Research ele já sabe que existe esse application.properties, né? Para poder ler algumas variáveis, né? Algumas configurações que nós vamos colocar aqui dentro, para ele poder configurar algumas coisas para a gente. Então, se torna muito mais fácil também essa configuração. Com quem vem, né, do Java mais antigo aí, isso era um parto de fazer, né? Era muito, muito complicado. Até nós configurarmos todo o nosso projeto, conseguir subir, funcionar redondinho, era bem complexo mesmo, era uma dor de cabeça. Hoje, com essa questão do Spring, né, que facilitou demais para a gente isso daí. Então, ficou muito mais tranquilo de gerar, tanto para gerar o projeto base, quanto para poder colocar as nossas configurações aqui e ele já ler e já conseguir subir para a gente aqui, conforme o que a gente configurou aqui. Então, para finalizar aqui em termos de Spring, né, o que é o Spring? Então, o Spring, ele é um framework de mercado, né? Tem vários projetos que é embutido nele. Então, se a gente for aqui voltar na internet e entrar no Spring.io, que é o site oficial aqui, e vir em Projects, View All Projects, a gente vê que tem muitos projetos, vou carregar aqui, a gente vê que tem muitos projetos aqui que auxilia demais, né, o que a gente quer, né, construir em termos de back-end, o que a gente quer construir aqui para a finalidade de N sistemas que a gente tem na internet, né, as melhores propostas, né, tecnicamente falando, para poder ajudar a gente. Então já tem toda a parte de Spring Data, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é integração com o banco de dados. Então é muito mais fácil utilizando ele, tudo o que ele dá para a gente, né, para não ficar reinventando a roda. O próprio Spring Boot, que é o que a gente está usando aqui, ele auxilia demais na criação do projeto, e também ele acaba encapsulando várias dependências que a gente teria que colocar uma por uma para conseguir prover o nosso projeto, né? Então, é só uma dependência que a gente colocou lá no nosso back-end aqui, ó, que é essa dependência aqui, que é o Starter Web. Aqui dentro está encapsulado várias bibliotecas que a gente teria que colocar em tempos passados aí para conseguir funcionar. Então também auxilia demais também essa configuração, esse encapsulamento que ele faz de bibliotecas, tá? E vários projetinhos aqui para cada um ter uma finalidade para poder conseguir ajudar a gente, né, a programar mais rápido, com mais qualidade e não ficar reinventando a roda aí, né? Então, é muito importante, né, tá cada vez mais sendo utilizado o Spring no mercado aí, por essa facilidade, né, que ele coloca para a gente aí, tá bom? Então, no nosso caso aqui, a gente está, por enquanto, trabalhando com o Spring Boot, né, casado aqui com essa questão do Spring Web, através desse encapsulamento, e também pela questão também que ele vai gerar para a gente de uma maneira bem tranquila aí o jar, né, tudo já com o nosso código-fonte aí, compilado, bonitinho, conforme a gente for programando. Botando nosso application aqui, pessoal, eu vou fazer somente aqui uma mudança. Eu vou transformar ele aqui em outra extensão, tá? Que é o YML, ou o pessoal fala YAML, né? Que basicamente eu prefiro, né, que ele monta, né, uma estrutura bem mais, a gente visualiza essa estrutura melhor, tá? O ponto properties também, ele também entenderia, ele também conseguiria funcionar, mas para programar, para entender as configurações que estão aqui, eu prefiro para poder ver melhor a estrutura que está sendo montada aqui. Então, por isso que eu transformei, né, esse arquivo aqui numa extensão distinta.
E já vou colocar aqui uma configuração para ele poder já trabalhar aqui certinho. Então, eu vou pôr aqui uma configuração que ele já entende, tá? Que é o server. Vou definir a porta que vai subir essa aplicação, vou deixar na porta 8080. Aqui vocês poderão colocar 8081, 82, sei lá, 9090, o que vocês quiserem, desde que essa porta que vocês coloquem aqui não conflite com uma porta de outro software que vocês têm na máquina instalado aí, tá? Então, o normal do Apache Tomcat mesmo é a gente trabalhar com essa porta 8080 e vou definir aqui também qual vai ser o contexto aí da nossa aplicação, tá? Então, eu vou definir aqui o servlet e o context path, tá? Vou pôr aqui como um bootcamp. Então, quando o servidorzinho lá, o Apache Tomcat, né, rodar, ele vai subir a nossa aplicação, né? E vai deixar a nossa aplicação disponível através dessa URL aqui, né? Desse path aqui, que é o /bootcamp. Aqui também vocês poderiam colocar o que vocês quisessem aqui, sempre, obviamente, sendo bem intuitivo em relação ao projeto, né? Então, por enquanto, essas são nossas configurações que nós colocaremos aqui no nosso YAML, tá? Beleza. Para finalizar aqui a nossa explicação também, nós temos aqui alguns arquivos que ele gerou também, como o IML, o Markdown, que é o .md. Para quem não sabe, tá? Esse Markdown aqui é só um arquivo que ele cria, que eu posso descrever o meu projeto aqui dentro, eu posso colocar os endpoints que eu criei aqui, eu posso criar toda uma documentação explicando o que faz esse projeto, o que faz esse back-end. E .md é Markdown, né? Então ele tem uma linguagem própria dele. Então na internet vocês acham muito tranquilo qual que é essa linguagem, como que eu tenho que colocar aqui, escrever os caracteres, né? Para que ele consiga interpretar e conseguir gerar, né, uma documentação bonitinha, assim como está aqui de exemplo, tá vendo? Então, o .md quer dizer que é um arquivo Markdown. E tem alguns arquivos que ele gera aqui também, mas a gente não vai acabar interagindo com esses arquivos aqui, mas o próprio Spring, né, o Initializer gera esses arquivos para a gente aqui, mas para esse exercício aqui a gente vai acabar não trabalhando com eles. E o ponto XML, que é para o Maven, né? Então, para dizer, né, que esse projeto aqui é um projetinho Maven, ele tem aqui o .xml. Se fosse um Gradle, ele teria um build.gradle. Então, são arquivos aqui específicos, né, dessa ferramenta, digamos assim, que é preciso para ele conseguir entender quais são as dependências que estaremos utilizando para esse projeto e algumas configurações aqui para o Maven. Lembrando, então, o que é o Maven, pessoal? O Maven, ele é uma ferramenta que a gente acopla aqui no nosso projeto, e ele serve para quê exatamente? Ele serve para poder ficar responsável, né, por todas as dependências que nós vamos utilizar dentro do nosso projeto. Tá? Então, futuramente, a gente vai colocar mais dependências aqui que eu consigo me conectar com o banco de dados, tá? Então, eu vou vir aqui e colocar essas dependências aqui para ele poder conseguir gerar para mim, né, as classes de conexão com o banco de dados e eu consigo programar isso daí, tá ok? Então, o Maven, ele cuida disso, principalmente. Então, ele se vira para poder buscar as dependências na internet, né? Mais especificamente no Maven Repository. Tá? Então, aqui a gente tem aqui, ó, o Maven Repository, né? Que é um repositório central aqui. Repositório central de bibliotecas. Aqui tem milhões de bibliotecas aqui. E tem tudo que vocês imaginarem, né? Que atende várias questões de programação e tudo mais. Então ele busca, né, basicamente ele baixa daqui, né, as bibliotecas aqui e disponibiliza para a gente aqui no nosso computador para a gente conseguir acessar essas bibliotecas e conseguir prover a programação, tá? E ele também é responsável por gerar a build para a gente, né? Para poder gerar o ponto jar, compilar o nosso projeto e através disso daí gerar o compilado que é o nosso jar que a gente vai utilizar aí para poder publicar, né? Em um servidor particular, num servidor na nuvem, né? O que for necessário aí para vocês. Então o Maven basicamente, assim como o Gradle, também ele cuida dessa parte aqui de geração, né? Do nosso projeto, toda a parte de compilação e tudo mais. Então, basicamente, todas essas configurações ficam aqui no nosso .xml. Aqui tem um identificador, né, do nosso jar, do nosso back-end, né, que tem esse group ID, esse artefact ID, que é o nome do nosso projeto, e a versão que ele se encontra. Aqui eu posso mudar e colocar 1.0, 0.0, né?
é a versão que ele vai gerar aqui do JAR, conforme a gente vai evoluindo e vai disponibilizando isso é, no servidor web, né, e tudo mais, eu posso ir evoluindo, posso gerar a versão 2, 3.0, então ele vai complementando aqui, vai gerando as versões do meu back-end aqui, tá? E falando aqui, né, que é o Spring Boot, né, na versão que a gente colocou lá no Spring Initializer, que é o 2.4.5. Lá o description, que a gente colocou lá, se vocês quiserem mudar também pode mudar, não tem importância. Então é isso, pessoal. Então, basicamente, esse é o nosso segundo objetivo, que é configurar, né, o nosso projetinho aqui, que é através do application, algumas configurações básicas, e explicar para vocês aqui mesmo o que faz, né, cada passo daqui, né, como que é a estrutura do nosso back-end aqui, tá ok? Uma vez que entendemos, então, né, como que funciona toda essa estrutura do nosso back-end, vamos subir, né? Vamos ver como ele se comporta aqui ao ler essas configurações que a gente colocou no application. Como que a gente faz, então, para poder subir, tá, o nosso projetinho aqui? Então, basta vir aqui em Bootcamp Application, tá, que é a nossa classe principal aqui, botão direito, Run, tá? Então, eu vou dar Run mesmo, tá vendo? E aqui ele vai já subir para a gente aqui, ó. Vai aparecer aqui subindo para a gente. Tá aqui. Então, um pouquinho aqui. Então, tá aqui, ó. Já subiu, é rápido, tá? Então, tá aqui, ó. Então, ele tá usando aqui o Java 8, né? Que a gente configurou na primeira aula aí, né? O Spring. Então, tá aqui ele falando que é o Spring, na versão que a gente configurou. Lá no Spring Initializer, que está no nosso ponto XML também. E aqui alguns logs que ele vai imprimindo, né? Conforme ele vai subindo a nossa aplicação. Então, tá aqui, ó. Ele tá falando aqui que está usando o Java 8. Tá vendo? Olha lá, ele usou a porta 8080, que foi que eu configurei lá no meu application. Startou o Tomcat, olha lá, Start Service, startando o Service Tomcat. Tá, então é o que vem embarcado com ele. Percebe que a gente não configurou nada disso aqui, já é nativo dele isso daqui, né, que é um servidor aqui embutido. Beleza? E ele, no final, ele fala que ele startou, deu certo de startar o Tomcat, né, nessa porta e usando esse contexto path/bootcamp, tá vendo? E aqui para finalizar, o tempo que ele levou para conseguir startar e subir essa aplicação para a gente. Então é isso, né? Então, como que eu verifico se está tudo certinho mesmo? Mais uma vez, eu vou voltar aqui no meu navegador. Vou vir aqui e colocar localhost 8080. Tá? Por que localhost? Porque o host nosso, né? Como está rodando a nossa própria máquina, então o host é o host local. Então, localhost, a porta que eu configurei e o contexto path, que a gente colocou como o quê? /bootcamp, a nossa application. Se eu der um enter aqui, olha lá, ele já apareceu aqui, né? Já reconheceu que subiu, né? Já leu, já entendeu que tem algo disponível nesse contexto e nessa porta. Só que como a gente não fez nada ainda, né? A gente não programou nada, não criou nenhum endpoint, não fez nada, ele fala que dá um 404 aqui, que seria nada foi encontrado, né? Então ele simplesmente aqui redirecionou nativamente também para um barra error, que ele tem de forma nativa também dentro do Spring lá. Só dizendo que beleza, entendi, encontrei para você o projeto, só que não fizemos nada ainda, né? Não fizemos nada ainda, então ele vai reencaminhar automaticamente uma página de erro. Então, pessoal, para esse primeiro momento, né? Cumprimos nossos 3 objetivos aqui, então criamos, configuramos, executamos. E agora na próxima aula a gente vai começar a criar aqui nossos endpoints para atender aí a nossa tela de cotações aí. Beleza? Então, obrigado mais uma vez aí, pessoal, e até a nossa próxima aula. Valeu! Fala, pessoal. Sejam bem-vindos aqui, nossa terceira aula do nosso Bootcamp. Bom, vamos relembrar aqui o que a gente fez aqui na primeira e na segunda, né? Então, primeira aula, nós configuramos aqui o ambiente, né? Instalando aí JDK, o nosso IntelliJ. Na segunda aula, a gente criou o projetinho base, configurou e rodou ele, né? Deixando aí certinho para a gente começar aqui a ver a terceira aula, que agora, de fato, ansiosos aí vocês estão, né? De fato,
a gente vai agora começar a programar e a colocar a mão na massa e criar nossos endpoints. Mas antes disso, vou explicar alguns conceitos para vocês aqui de algumas coisas, tá? E a gente já parte aqui para programação, tá bom? Então vamos lá. Antes de falar, né, os nossos objetivos aqui da nossa aula, dessa terceira parte aqui, né, que é aprender o que é REST, o API, né, o API, enfim, JSON, criar a camada controller. Então, o que seria a camada controller, né? Criar de fato, né, as APIs, uma vez que a gente entendeu como que eu crio isso e como que eu documento essas APIs aqui utilizando o Open API, né? E deixar aí, tecnicamente falando, disponível uma documentação aí para tudo que a gente for criar aqui na camada controller, tá? Então, esses aqui são nossos objetivos aqui dessa terceira aula. Então, começando com essa imagem aqui, que é uma imagem, acho que bem descritiva, digamos assim, que nós temos aqui a API, pessoal, como um centro, né? Tá vendo? API, API, como centro aqui, né, de integração. Então, aqui, por essa imagem, a gente consegue ver de forma bem clara que a gente tem toda a parte client, tá? A parte client nem sempre necessariamente tem que ser uma tela, tá? Tem que ser um sistema web e tudo mais, né? Uma parte visual que chama. Nem sempre tem que ser. Ele também pode ser chamado de outros backends, né? De outra parte, de outra linguagem, pode ser chamada por Python, pode ser chamada por Ruby, PHP, o que for, né? Que é essa parte aqui de integração. E também pela parte também de tela, né? Da parte do front, que é aplicativos nativos, né? Android, iOS, pode chamar por websites, né? Não importa eles como foi feito, né? HTML, CSS, JavaScript, puro, né? Ou por algum framework como Next.js, Angular, React. Então, assim, todos eles, né, digamos assim, conhecem uma API, né, que é feita com REST, tá? Então, com isso, pessoal, se torna muito interessante, né? Se torna muito dinâmica a forma como a gente cria uma aplicação como um todo, né? Antes, né, quando não existia muito a questão do REST, tudo era muito casado, né? Todo back-end só funcionava junto com o front-end. A gente chamava até dos monolitos aí que a gente fala, né? Os sistemas monolíticos. E eu tinha todo o front funcionando exatamente com o back, né? Se tirasse um ou outro já não funcionava mais, né? Então tudo ficava dentro de um projetinho só encapsulado ali. E funcionava assim. Com essa questão do REST, né, desse protocolo, e a gente obviamente usa o protocolo HTTP, né, que é o protocolo de comunicação aí, e com essa questão do REST, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês mais o que seria isso daí, todos eles, eu posso programar com tecnologias distintas, mas todos eles, na hora de integrar, né, eles conhecem a mesma linguagem. É como se eles falassem a mesma linguagem, que é essa questão do REST, né, então ele consegue chamar as APIs, né, e tudo mais. Uma coisa importante também da gente evidenciar aqui é que dentro de uma aplicação, né, dentro de um sistema, eu posso ter, sei lá, 50 funcionalidades. Só que eu quero expor somente 10 dessas 50 para que seja acessado de fora, né? Então, eu posso ter um sisteminha aqui fechado com 50 funcionalidades, mas eu vou transformar daquelas 50, 10 alguém pode chamar, outra aplicação pode chamar, outro sistema pode chamar ou um aplicativo mesmo de celular, o que for. Então eu consigo limitar esse universo, né? Eu consigo expor somente o que eu quero expor para que seja isso público, né? Ou que seja privado no sentido de ter alguma autenticação ali, para mim poder saber quem está acessando, né? Aquela parte que eu coloquei, que eu expus, né? Então a API, né? A API ela serve também, né? Para poder fazer essa questão, toda essa chamada, toda essa exposição de dados conforme eu quiser, né? Conforme for definido. E todo mundo que quiser me acessar, né? Quiser me pegar alguma informação e tudo mais, ou pegar ou gravar alguma informação, ela vai ser exposta através dessa API, né? Para que outros acessem, tá? Beleza. Então, continuando aqui, a gente tem a questão do REST, né? Como eu estava comentando com vocês. Então, quer dizer, Representation, né? State Transfer. Então, a definição de características fundamentais para a construção de aplicações web
seguindo boas práticas, né? Então, a gente vai ver que quando a gente for programar e criar nossos endpoints, a gente tem um padrão a seguir, né? A gente não vai fazer conforme a gente acha melhor, né? Então, tem um padrão, né? São características, né, que a gente vai seguir para que quem estiver chamando a gente, né, quem estiver solicitando algum dado, né, ou gravando algum dado, saiba como ele tem que conversar comigo. E esse padrão é utilizado para todos, tá? Então, a gente vai ver um pouco depois o que seria esse padrão aí, tá? A própria API, que eu acabei explicando bastante para vocês, né? Que é Application Programming Interface, né? Então, que é a interface de comunicação, a forma como alguém vai se comunicar comigo, o que eu quero expor para poder efetuar essas comunicações, né? Então, um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos e documentados por uma determinada aplicação, tá? Então, vai totalmente de encontro com o que eu já expliquei para vocês aqui, tá ok? E os métodos, né? Então, quando a gente fala de acessar essas APIs, né? Essas APIs, através do protocolo HTTP, que faz a parte de comunicação, né? Como que eu sei que aquela pessoa, que quem está me requisitando, né? Como que eu sei que ele quer pegar informações, que ele quer gravar informações, se ele quer alterar informações ou que ele quer deletar informações? Então a gente sempre usa, a gente manda na requisição, né? E a gente também programa assim do lado do back-end, do lado da API, né? Esses métodos, né? Que a gente fala que são os métodos que existe mais o PET também, alguns outros, mas a gente basicamente a gente trabalha com esses quatro aqui, né? Então por isso eu coloquei basicamente esses quatro aqui mesmo para vocês focarem aí, tá ok? Então a gente tem o get, né? Que eu quero pegar algo, eu quero fazer um select de algo da minha aplicação aqui, né? Então eu vou receber aqui uma requisição get. Se eu quiser gravar algo, eu quero fazer um insert na base de dados, eu quero gerar um registro na minha base de dados, a requisição que eu recebo é um post. E se eu quiser alterar algo, não, eu já tenho o recurso aqui, já tenho o dado aqui, eu estou recebendo uma atualização daquele dado. Então, na minha requisição vai vir um put, tá? E o delete, né, como o próprio nome fala, eu quero deletar um dado, né, da minha base de dados. Então, eu vou receber na minha requisição um método delete, tá ok? Então, pegar algo, inserir algo, alterar algo e deletar algo, tá? Então, basicamente, esses quatro aqui. Beleza. E uma vez que eu recebo essa requisição do que a pessoa quer fazer, né? Do que a aplicação quer fazer, a aplicação que está me chamando, né, quer fazer, eu tenho que fazer aquilo que ela me solicitou e tenho que devolver uma resposta, né? Deu certo o que ela me solicitou? Não deu certo? Deu algum problema? Deu algum erro? Então, para isso, a gente também tem aqui os code response, que para quem me chamou, para quem me requisitou, eu devolvo uma resposta. Ó, deu certo o que você quis que eu fizesse. Não, não deu certo, deu esse tipo de problema aqui. Então, para isso, também tem vários códigos que são convencionados aí para poder responder isso daí, né? Então, quais são esses códigos aí? Então, a gente tem algumas famílias que a gente fala, né? A família dos 100 alguma coisa, né? 200, 300, 400 e 500, tá? Então, pessoal, eu tenho alguns códigos, como eu estava explicando para vocês, né? Que são convencionados aqui para poder responder, né? O nosso requisitante, né? A aplicação, o cliente, né? A aplicação que requisitou a gente. Então, alguns exemplos para vocês, tá? Então, da família 200 aqui, deu certo, né? Aquele select, né, que foi feito, aquele dado que ele me requisitou, deu certo. Eu devolvo um erro, desculpa, um erro não, um código de 200, né? Falando que tá tudo ok, consegui processar a requisição dele e deu tudo belezinha. Também existe o código 201, que eu falo que eu criei aquele registro na base de dados, então ele fica como created. Então, basicamente, a família 200 são os códigos de sucesso, tá? Assim como está falando aqui, né? Informações gerais, redirecionamento. A gente usa bastante também da família 400, né? Que é quando acontece algum tipo de erro de negócio, né? Ou eu não consegui processar, de fato, aqueles dados no servidor, né? Então, quem me enviou os dados para poder processar algo, aqueles dados estão errados, eu não consegui processar, eu devolvo para ele aqui um erro 400, né? Falando que deu um bad request, ou seja, eu não consegui processar seus dados. Ou algum tipo de erro que eu recebi os dados dele, tá, beleza, tá aqui comigo, tá no back-end, tá, esses dados, mas não atende o negócio daquele sistema, né? Negocialmente falando, aqueles dados estão errôneos, né? Então eu devolvo para ele lá,
um 422, né, que fala que eu não consegui processar por algum motivo, né, por um erro de negócio. E da família 500, né? Ah, desculpa, também na família 400, eu também tenho quando não está autorizado, né? Então, esses dados que você está me enviando, né? Esse usuário, essa senha, eu não entendo quem é essa pessoa que está autenticando aqui. Então, eu também devolvo um erro da família 400 dizendo que aquele usuário, né, não está autenticado. Então, basicamente, trata essas questões de dados no servidor, né? E o erro da família 500, né? Que basicamente é o erro 500, né? O código 500, que é Internal Server Error, tá? Então, aconteceu um erro no servidor, algum erro que eu não tratei, caiu a conexão com o banco de dados, alguma coisa aconteceu no servidor lá que eu retorno o erro 500 falando para ele que deu algo de errado, tá? Então, através desses code response, quem está me requisitando consegue entender certinho aí o que ocorreu no back-end, né? Para poder tomar alguma ação lá no front, lá no client, né? Na aplicação, enfim, quem me solicitou algo aqui, tá ok? E para finalizar aqui, né, nossos primeiros conceitos aqui, o JSON, tá? Que ele é o JSON, né? É basicamente um formato leve de troca de informações, de dados, né, entre sistemas. Então, quando ele me requisita algo, né, e eu devolvo alguma coisa para ele, além de eu devolver para ele o código dizendo o que ocorreu aqui no back-end, eu também devolvo para ele dados, né, em formato JSON. O formato JSON, ele tem essa estrutura aqui, né, que abre chaves, eu tenho aqui os campos e os valores, né, e fecha chaves no final. Quando é um array, tá vendo? Quando é uma lista, um array, eu tenho esse colchetes aqui, que aí dentro lá ele vai colocar uma lista, né, no caso aqui de pets, né, um exemplo que tem aqui. Então, o JSON, ele é a forma mais básica que eu consigo trafegar informações aqui, né? Tanto quem está me enviando, né, essas informações, quando eu devolvo através do response, também posso também devolver informações sempre, né, basicamente em formato JSON. Existem outras maneiras? Existe também, tem por XML, né, em alguns formatos, HTML também, só que o que a gente mais usa mesmo aqui é o formato JSON, para poder fazer esse tráfego aí, tá ok? Então é isso, pessoal. Então, esses aqui são os conceitos que eu queria passar para vocês. E agora a gente vai partir para o código-fonte, entendendo um pouco melhor quais são esses conceitos, né? Vamos partir para o código agora e aplicar esses conceitos aqui no código-fonte. Então, vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui no código-fonte, né? Então, voltando aqui na nossa hierarquia de pastas aqui, nós temos aqui, então, nosso main, nosso Java, aqui, main Java. Quando eu falei para vocês aqui, onde a gente ia começar a programar aqui e criar nossos endpoints. Então, vamos lá. Vou criar aqui, então, nessa estrutura raiz aqui, essa primeira camada aqui, tá? E vai se chamar controller, tá bom? Então, assim, lembrando, né, do conceito aqui de programação em camadas, né? Então, a gente vai sempre deixar tudo que a gente for criar, né, com exceção do Bootcamp Application, que é nossa classe raiz, digamos assim, tudo que a gente for criar a partir de agora vai ficar dentro de alguma camada, né, que são as camadas que têm sua respectiva responsabilidade, para ficar um código-fonte muito mais estruturado, um código-fonte muito mais divisão de responsabilidades, né? E muito mais fácil de entender da manutenção, tá ok? Então, tudo isso são qualidades, né? Que eu acabo ganhando quando eu tenho aí um código-fonte bem estruturado e em camadas, tá? Então, vamos lá. Aqui no controller, eu vou criar uma classe, então, new Java Class. E essa classe, ela vai chamar Stock Controller, tá? Por que Stock Controller? Esse termo Stock, ele é um termo aqui utilizado no mercado aí, né, para ações, tá ok? É um termo mais conhecido aí no mercado internacional aí, quando a gente fala de ações, de cotações aí de uma empresa e tudo mais. Então, por isso que eu coloquei esse nome aqui, para poder ficar cada vez mais intuitivo. Lembrando que o controller, né, como a gente vai estar provendo, né, endpoints e funcionalidades de ações, né, por isso que tem esse nome aqui. Não vou colocar aqui um nome, sei lá, pet controller, né? Não faz sentido, porque não tem nada a ver com um animal aqui, né? Nossa aplicação. Então, quanto mais nós programarmos com os termos que a gente está provendo, né? Mais intuitivo fica a nossa programação. E a palavra controller, para também ficar bem entendível, que essa classe aqui se trata de um controlador
E por se tratar de um controlador, que é a palavra controller, a gente já sabe automaticamente que aqui terão alguns endpoints, né? Terá um web service aqui, endpoints, utilizando lá a estrutura REST para conseguir atender aí quem chama, tá? Então, tudo isso aqui, né, não é só sair programando, né? Então, eu vou bater na tecla em relação a isso aqui para vocês, evidenciar isso daí, porque a programação, né, ela tem que ser feita da melhor forma possível e mais intuitiva possível, tá? Então, como que eu indico aqui para o Spring, né, no meu back-end, que esse controller, ele é um controlador de fato, né? Então, existem algumas annotations aqui que eu vou colocar aqui em cima para conseguir mapear isso daí, tá? Então, o primeiro passo é falar que aqui é um REST controller, tá vendo? Ó? Que é um servidor que segue, né, as questões de REST. E a forma que eu vou acessar esse controlador aqui, eu vou usar o request mapping e vou falar aqui para ele através do atributo value, que quem quiser acessar esse controlador, ele vai acessar através do barra estoque, tá vendo? Então, isso daqui vai fazer parte da URL. Toda vez que eu bater na URL em barra estoque, ele vai acionar essa classe Java aqui e o que a gente for programar aqui dentro. Então, voltando aqui no nosso localhost, não está funcionando ainda, tá? Porque eu não subi aqui ainda, né? Com essa alteração, mas eu teria que colocar aqui, então, barra estoque, tá vendo? Então, toda vez que eu colocar um barra estoque, ele já sabe que tem que bater aqui nesse endpoint, desculpa, nessa classe Java aqui. E aqui, pessoal, a gente vai começar devagarzinho a criar aqui nossos endpoints, tá ok? Então, o primeiro endpoint que a gente pode criar aqui, a gente vai criar alguns endpoints aqui que vai fazer todas aquelas ações lá que a gente comentou, aqueles métodos lá, né? Que é o get, o put, o put, o delete. Então, a gente vai criar alguns endpoints aqui para conseguir atender isso daí. Então, vamos criar primeiro um endpoint que vai salvar, né, o estoque, né, vai salvar uma ação na minha base de dados. A gente não tem base de dados ainda, então a gente não vai colocar ainda na base, vai ser as próximas aulas aí, tá ok? Então, vamos deixar meio que mais ou menos pronto aqui para a gente conseguir atender isso daí. Então, vamos lá. Então, vou criar aqui nosso primeiro endpoint. Esse endpoint, ele vai retornar... Ah, desculpa, antes de eu criar o endpoint aqui, eu vou mapear o DTO, porque esse endpoint vai depender desse DTO para poder fazer algo, né? Retornar algo. Então, eu vou criar aqui uma outra camada, tá? Que vai chamar aqui, essa outra camada vai chamar model, tá? Que é uma camada aqui que a gente cria também para poder abstrair, né, os objetos do mundo real. Nesse nosso caso, qual que seria o objeto do mundo real? Seria a ação, né? Que seria o estoque. Então, aqui eu vou criar aqui uma subpasta que chama DTO, tá? Por que DTO? DTO quer dizer Data Transfer Object, tá? É o nome que se dá, né, essa sigla aqui. Eu vou criar nessa pasta DTO uma classe, né, que chama Stock DTO. Então, tá aqui, ó, dentro do módulo DTO, eu vou chamar essa classe Stock DTO. Então, essa nomenclatura DTO, né, Data Transfer Object, ele é um conceito que nós utilizamos para poder ter uma interação, né? Esse objeto aqui, os dados que eu vou colocar aqui dentro, ele que vai ter interação com o nosso controlador, tá? Então, esse aqui é um conceito bem aplicado, porque a gente vai montar esse DTO, a gente vai criar esse DTO, os atributos que tiver aqui dentro, a gente vai criar ele conforme a necessidade que eu tenho de receber requisição. Então, o que eu preciso receber nessa requisição para poder fazer algo? A gente vai determinar nesse DTO aqui. E o que eu preciso responder? Qual que é o response? O que eu devolvo? Tá? Eu também posso devolver esse DTO aqui e posso criar outros DTOs, né? Então, esses DTOs, eles basicamente vão refletir o que muito o cliente necessita, né? Ou quem está me chamando, né? Às vezes, eu devolvo já um DTO prontinho para que quem está fazendo o front-end, lá o Angular, ou outro framework aí, o React, o que for, ele vai receber, né, as informações por esse DTO lá no front, e vai ser apresentado na tela lá conforme eu mandar para ele. Vocês vão ver certinho depois isso que eu estou falando, essa integração que eu estou falando, nas aulas de front-end com o Guilherme, tá ok? Então, quais são os campos que eu tenho que ter aqui, né, que eu preciso receber para poder fazer o insert na nossa base? Então, pensem assim, ó, o cliente vai me requisitar algo, um cliente vai me requisitar algo, e nesse caso a gente vai fazer um save, né? Vai fazer um post, nesse caso aí, para poder salvar a nossa base de dados. Então, quais são as informações que eu tenho que ter para poder atender, né, os dados aqui dessa ação aqui?
Então, eu tenho alguns dados que eu preciso atender. Mas quais são esses dados, né? Como que eu criei? Como que eu sei desses dados? Né? Porque a gente convenciona isso junto com o negócio desse sistema, né? O que que eu tenho que aparecer na tela? O que que o cliente quer? O que que o Santander coloca na tela, né? Como dados, né, dessa ação. Então, a gente vai se basear naqueles dados que o cliente quer, no caso, o Santander, para poder definir quais são os dados que eu vou trabalhar aqui, tá ok? Então vamos lá então. Eu vou colocar aqui então o ID, tá? Seria o ID aqui da minha ação no meu banco de dados. Eu vou colocar aqui também o nome da minha ação. Então aqui é os tipos, né? O nome da minha ação no banco de dados. Opa. Tá? Então o nome da minha ação ele é uma palavra, então é uma string, né? E um ID, então ele vai ser um número aqui. Então coloquei como um long. Pensando que vai ter assim, muitas e muitas ações, né, no meu banco de dados, por isso que ele é um long, tá? Além da ação, eu vou falar aqui que vai ter o preço daquela ação, eu vou criar como um double, então price, né, o preço daquela ação. Também vou falar qual que é a data daquela ação, então eu vou pôr aqui como um local date, que vai ser a data daquela ação, beleza? E a variação daquela ação. Então, private também vai ser um double variation, ok? Então, aqui também eu vou ter aqui a variação, né, daquele dia, daquela ação, daquela cotação, certo? Vou criar aqui os getters e setters, né, para poder acessar esses atributos aqui, seguindo também um dos conceitos aí do orientação objeto, que é o encapsulamento, né? Então, vou dar um alt insert aqui, vou gerar aqui os getters e setters. Então, vou selecionar todo mundo aqui e dar um OK. Então, gerei aqui bonitinho. Então, tenho aqui já meu estoque DTO, né, com os dados principais aqui que eu tenho que apresentar em tela, né, lá no front-end e com os seus respectivos aqui, as métodos acessores, né, seguindo aí o conceito, um dos conceitos que temos em orientação a objeto, que é o encapsulamento, que me diz aí que eu tenho que deixar meus atributos diretos privados, né, e ter os métodos acessores. Claro que tem como também gerar outros padrões, como Builder, por exemplo, tá? Mas a gente não vai deixar tão complexo e acelerar tanto nesse sentido. Então, nesse primeiro momento está ótimo a gente criar aqui os atributos, né? E os métodos acessórios, getters e setters. Beleza, então está aqui criado meu DTO, certinho. Voltando aqui no nosso controller. Agora eu já consigo criar meu endpoint com base naquele DTO. Então, vamos lá. Então, public. Vou falar que eu vou ter algum tipo de resposta, tá vendo? Então, response é uma classe do próprio Spring, tá vendo? Ó? E vou falar que eu vou retornar, então ele vai salvar na minha base de dados, e eu vou retornar para quem me chamou o objeto que eu salvei, tá? Então, eu vou retornar o próprio DTO. Eu vou retornar aqui um estoque DTO, que é o próprio DTO aqui que eu estou retornando, tá? E o nome do meu método aqui, que vai ser o save, né, que quer dizer aqui que eu vou fazer um insert na base de dados. E o que eu vou receber aqui como parâmetro? O que quem está me requisitando, está me enviando, o que vai mandar para mim? Então, eu vou falar para mim que ele vai mandar, através de um body, tá? Um request body, ele vai mandar o quê? O DTO. Então, tá aqui. Bom, tá como DTO só mesmo e beleza. Então, tá aqui, ó. Então, eu estou falando que eu vou ter um retorno, então, eu vou responder algo para quem está me requisitando. Então, eu vou receber eu vou responder o próprio DTO que a pessoa me enviou. Já que nesse caso eu vou já mandar com o ID, né? Que é o ID que eu criei na minha base de dados, que é um DTO completo aqui, dizendo que deu tudo certo, belezinha, tá? E eu vou falar para ele também aqui que a forma como ele vai me enviar isso daqui, além de ele enviar para mim os dados, ele vai me enviar também o quê? Quais que são os métodos, né? Isso daqui é um post, desculpa, um post, é um put, é um delete, é um get. Então, opa, eu estou inserindo algo, né? Opa, então se eu estou inserindo algo, ele é um post map, tá? Então, quem for requisitar isso, né? Que depois vocês ouvirem certinho lá no front, como que funciona, quando vocês forem montar a requisição e sair no front-end, vocês vão ver que vocês vão montar um post e vai mandar para mim no body da requisição esses dados aqui, ó, seguindo exatamente esse nome aqui, ó, ID, name, price, date e variation, tá? Então, seguindo exatamente esse nome aqui,
Quando eu recepciono isso aqui no back-end, ele já faz a conversão automática, né? Para esse objeto Java aqui, eu já consigo trabalhar com ele já, tá? E eu vou falar que eu vou então consumir, né, a forma como eu quero que eu receba isso daqui, como que eu quero que ele me envie esses dados aqui. Então eu consomes, eu vou falar que eu vou consumir um JSON. Então ele vai me enviar no formato JSON. Então tá aqui, ó, JSON value. E depois que eu fizer o processamento, né, nas minhas camadas aqui, eu também vou devolver para ele um JSON. Então eu vou produzir, tá? Também um JSON, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, tá aqui, né? Nosso save aqui criado, certinho. Por enquanto não faz nada, só está criado aqui. Ele vai me receber, vai me mandar isso daqui, né? E eu vou depois processar isso, colocar no banco de dados e devolver para ele a informação. Como a gente não tem nada disso aí ainda, a gente vai criando aos pouquinhos a parte, tá? Então, eu vou só devolver ele aqui para ficar alguma coisa implementada aqui. Então, eu vou devolver para ele aqui um response.ok. Lembra daqueles status code que eu falei para vocês lá? O ok, ele por trás é um 200, né? Então tá aqui, ó. Olha lá, ele retorna um 200, também que é um status ok. Beleza? E vou devolver para ele aqui basicamente também o que ele me enviou por enquanto, tá? Então tá aqui, ó. Vou mandar para ele por enquanto o próprio DTO que ele me enviou. Claro que não vai ficar assim, tá? Depois a gente vai acionar o banco de dados, vai gravar tudo no banco de dados certinho, tá? Então a gente vai mudando esse código-fonte conforme a gente vai aprendendo. Então, basicamente é isso, pessoal, para esse endpoint aqui. Então vamos criar o próximo aqui, que vai ser o update. Então segue a mesma linha. Então, public, response int. Também vou retornar para ele nosso DTO, só que com as alterações que ele me solicitar. Então, update. Também vou requisitar para ele um request body, tá? Que seria também o DTO que ele está me enviando e com as alterações que ele quer que eu faça, né, no banco de dados. Beleza? Também vou retornar para ele o nosso response entity.ok DTO com os dados que eu alterei, mais uma vez, não fiz ainda, né? Tô só retornando o que ele enviou para mim aqui. Só que a diferença aqui é que isso aqui agora é um punch. Por que é um punch? Porque eu estou fazendo uma alteração. Por trás, lá no banco de dados, eu estou fazendo o quê? Um update na base de dados, não um insert. E a mesma coisa, né? A mesma coisa, eu estou consumindo um JSON. Opa, eu estou consumindo um JSON e estou retornando um JSON. Então, está pronto aqui também, por enquanto, em termos de endpoint, o nosso alteração. Bom, também vou fazer aqui, tá? Para eu poder retornar tudo, então vamos supor, eu quero pegar todos os estoques, né? As ações que estão cadastradas nessa base de dados. Me traz tudo que está cadastrado aí. Então, vamos fazer também isso daí. Então, public response entity. Só que agora é tudo, né? Então não é mais só um objeto só, vai tornar uma lista para ele. Então eu vou falar para ele que é uma lista do quê? Do tipo estoque DTO, beleza? E eu vou chamar aqui de find all, né? Ou seja, pega todo mundo, pega todos aí para mim. E o tipo de retorno vai ser, né, uma lista desse DTO aqui. Estou pegando algo, estou fazendo um select de algo, então agora vai ser um get mapping, que eu vou agora, não vou receber nada por parâmetro, ou seja, não vou consumir nada, só vou retornar um JSON com toda a lista que eu peguei na minha base de dados. Então, vou fazer um produces apenas, né? Eu estou retornando algo de application JSON. Tá? E aqui, por enquanto, eu vou retornar aqui, ó, só para vocês verem, vou montar uma lista aqui pontual, depois a gente vai mudar tudo isso aqui para poder pegar do banco de dados tudo certinho, tá? Então, eu vou criar uma lista aqui, ó, desse estoque aqui mesmo. Então, lista, igual a new array list, só para vocês verem depois funcionando certinho, até o ponto que a gente chegar aqui. Vou criar aqui um estoque DTO. Vou criar um novo aqui. Então, vou setar aqui qualquer coisa, tá? Então, stat id on long, vou pôr 1 aqui. Opa. Set name. Então, vou pôr aqui um qualquer aqui. Uma ação qualquer. Pode ser Magazine Luiza.
DTO.set price, então é um double, né? Então, vamos supor que está 100 reais. A variação está em 10%. E o date, vou pôr que é hoje. Então, o local date ponto now. Vou setar aqui agora, tá? E vou retornar aqui, vou pôr na lista, né? Então, lista.add. E vou adicionar na lista aqui meu DTO. E vou retornar minha lista aqui. Tá? Opa, desculpa. Vou retornar aqui dando que deu certo, por enquanto, da minha lista. Então, mais uma vez, depois a gente vai mudar isso aqui para poder pegar de fato lá do banco de dados. Deixa eu deixar como list, para ficar em inglês aqui, e o nosso IntelliJ não reclamar aqui. Então, por enquanto, então eu fiz um save, que não faz nada por enquanto, só retorna ele mesmo, um update, retorna ele mesmo, e aqui um find all, supondo que tem somente uma ação só, né? E aqui eu retornei a lista aqui. Beleza. Vamos deixar tudo pronto, todos esses endpoints prontos, depois a gente vai mudando um por um, né, integrando com o banco de dados, tá ok? E vamos supor, pessoal, que ele quer então também encontrar um item, né? Ele quer encontrar um item dentro da minha lista, né? Dentro do meu banco de dados. Então, ó, me traz aí para mim, pega para mim essa ação, especificamente essa ação eu quero pegar aí do banco de dados, né? Então, vamos criar também um endpoint que retorna uma pessoa só para ele, né? Desculpa, uma ação só para ele. Então, response ciente vai retornar só um. Opa, então só um estoque aqui. Find by ID, tá? Então, eu vou fazer aqui para ele poder passar o ID para mim. E através desse ID que ele passar para mim, eu vou lá e pego no banco de dados e devolvo para ele, tá ok? Por que o ID? Porque o ID ele é o campo único, né? Que eu tenho na minha tabela do banco de dados, né? Ele é a APK da nossa tabela, que a gente vê um pouco depois sobre isso aí também, né? Ele é o único dado que certeza absoluta que não se repete, tá? Então, é através dele que eu vou conseguir encontrar a informação que ele está me solicitando. Então, ó, eu estou pegando algo, então é outro get, tá vendo? Outro get mapping. Só que agora eu quero pegar esse ID, né? Eu quero que ele me mande esse ID, né? Quem está me requisitando esse endpoint aqui, né? Eu quero que ele me fale assim, ó, tal ID pra você pegar para mim aí, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui que vai vir junto na URL o ID. Então, eu vou chamar de ID aqui, tá? Então, tá vendo? Então, a URL agora ela é formada pelo /stock, tá? Barra e o ID que ele for me enviar, tá vendo? Então, aqui vai vir um valor aqui, tá? E como que eu faço aqui para esse endpoint pegar esse valor que está vindo aqui na URL? Simples. Existe aqui o @pathVariable, tá? Esse pathVariable aqui, ele vai vir, então, ele vai vir aqui, né, ele vai ser responsável, né, por pegar dessa URL aqui, esse ID. Como eu coloquei o mesmo nome, tá vendo? Ó, ID, ele já sabe automaticamente que eu estou pegando esse cara aqui, né, que está vindo aqui, o valor que está vindo aqui, e eu estou internalizando para o meu método aqui, ó, para conseguir tratar esse item aqui, tá? Então, beleza, eu estou com o meu ID em mãos aqui. Como que eu faço agora para poder retornar o que ele me solicitou? Então, vamos fazer um teste aqui. Aqui, ó, vamos pegar isso daqui. Vamos simular também aqui que eu tenho mais outro aqui. Então, vou pôr aqui DTO1, DTO2. Tá? Vou pôr um home aqui para ficar mais claro para vocês. Então, estoque 1 e estoque 2. Beleza? Eu vou mudar aqui, ó. E o estoque 2. Tá? E aqui no final eu vou adicionar aqui na lista tanto o estoque 1 quanto o estoque 2. Só para a gente ter duas ações aqui na nossa lista aí para vocês poderem ver. Só vou mudar as informações aqui, ó. Esse aqui vai ser o 2. Esse aqui a gente pode colocar outra empresa, né? Com a Magazine Luiza, a gente pode pôr aqui, sei lá, ponto frio. Aqui vai ficar 200, aqui vai ficar 5. Tá aqui então. Então, estoque 1, estoque 2, está aqui na minha lista.
E aqui, o que ele está fazendo? Ele está mandando um ID para mim, tá vendo? Ó? Então, eu posso retornar aqui para ele, né? Já o estoque, né? O estoque que eu encontrar com base nessa lista aqui, tá vendo? Então, vamos lá, então. Então, eu vou retornar aqui para ele, ó. Return. Deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer. Aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui só um lambda rapidinho. Vamos por aqui, estoque, PTO, selecionado. Vou pegar a minha lista, tá? Minha list, desculpa. E vou percorrer ela para poder conseguir encontrar esse ID. Eu vou por aqui x. Ele é um long, né? x.getID.compareTo, tá? O ID que eu recebi aqui em cima foi igual a 0. Ponto find first ponto get. Tá aqui, ó. Tá aqui, selecionado aqui. E vou retornar aqui o response end ponto ok também com o meu selecionado que foi o que eu encontrei, tá vendo? Vou colocar aqui DTO select. Para deixar bonitinho também, tá? Então, pessoal, mais uma vez, aqui a gente está só simulando, depois a gente vai trocar tudo isso aqui para poder percorrer o banco de dados. Então, o que eu fiz aqui, basicamente, só criei uma lista aqui, tá? Adicionei os 2 itens na minha lista aqui, tá vendo? E eu vou receber um ID por parâmetro aqui, tá bom? E através desse ID aqui, que eu vou fazer? Vou percorrer essa lista que eu tenho. Então, eu peguei aqui a string, né? A string, ele é um recurso que a gente tem aqui, que começou no Java 8, né? Eu consigo percorrer a lista, né? Tornando uma string e fazer um filtro nela, pegando quem está sendo percorrido ali dentro e comparando com o ID que eu estou enviando, tá vendo? Se for igual a zero, é porque é igual, tá? Então, esse compareTo, ele é um método que retorna aqui 0, 1 ou menos 1, se for maior, menor, igual ou maior, tá? Então, o 0 indicando que eu quero pegar o que é igual, tá? Então, compareTo ID, que eu peguei aqui em cima, tá vendo? E quando ele encontrar, eu estou pegando aqui, quando ele encontrar, eu estou pegando ele, né? Como que eu faço para poder pegar ele? Então, find first.get, então eu estou pegando ele, né, que é o DTO aqui, e estou retornando ele posteriormente aqui, tá ok? Então, fechou. Então, a gente tem aqui o Find My ID também. E depois, né, que tiver tudo implementado certinho, a gente vai colocar mais um endpoint aqui, que a gente pegar somente os de hoje, tá? A gente vai receber aqui também um local, né? A gente vai pegar somente os que é hoje, né? Então, eu vou fazer essa comparação depois, fazendo essa questão aí de pegar, ó, tem 10 ações cadastradas na base, tem 20, pega só as que são de hoje, do dia corrente. Tá? Então, depois, quando tiver o banco de dados bonitinho, a gente vai voltar aqui nesse controller também e colocar esse endpoint a mais aí, para poder atender também o front-end. Então, aqui, pessoal, eu tenho vários endpoints já criados. Ó, um que salva, um post, tá vendo? Ó? Um que altera, que é o update. Um que pega todas as informações aqui que constrói nessa lista aqui, né? Que é um get. E um que pega somente pelo ID, tá? Lembrando que eu vou retornar aqui também o quê? Um JSON, né? Então, tem que colocar aqui também. Então, mediatype.application, JSON value. Então, depois que eu pegar aqui o que eu quero, né? Esse OK, que eu estou retornando aqui também, o formato que eu estou voltando, né? Estou retornando também é um JSON, tá ok? Beleza. Então, tá aqui, tá criado meus endpoints. Tá tudo certinho aqui, belezinha. Para os GET, eu já consigo testar, né? Através da minha URL. Para os outros aqui, eu vou precisar usar o OpenAPI, que depois a gente vai colocar aqui dentro. Então, vamos testar isso daqui então, pessoal? Vamos lá. Então, eu vou parar aqui. Estava rodando. Vou subir novamente a minha aplicação. Então, eu posso vir aqui de novo, né? Na página principal, desculpa, nessa classe principal e rodar de novo, tá? Ou eu posso vir aqui e ele fica salvo aqui em cima, tá vendo? Ó? Ele já fica salvo aqui quando eu executo uma vez, pelo menos, o próprio IntelliJ coloca aqui em cima e fica salvo.
Aí basta eu vir aqui também por aqui e rodar, tá vendo? Ó? Então ele subiu de novo já, tá vendo? Ó? Quando eu venho aqui pela URL, né, eu faço um barra estoque, olha lá, ele já me retornou, tá vendo? Esse JSON aqui, ó. Então, quando eu faço aqui um barra estoque, esse URL, o próprio navegador de forma nativa, ele já faz um get, tá? Então percebam que o barra estoque, ele já caiu aqui, ó, no barra estoque e já acionou o get. Esse get aqui que não passa parâmetro nenhum, tá vendo? Ó? Então ele já leu, ele já acionou esse get aqui, fez o find all, criou essa lista para mim e retornou a lista para mim, tá vendo? Ó? Então tá aqui a lista que ele retornou para mim, ó. Olha lá. E as informações que eu coloquei lá. E se eu quisesse agora pegar essa outra lista que a gente simulou aqui, né? Pegar somente o 2 ou 1. A gente não colocou na URL o barra ID, então basta vir aqui e colocar aqui, ó, um barra 1. Então só de fazer isso daqui, ó, barra 1, ó quem ele trouxe aqui para mim, o Magazine Luiza, tá vendo? Se eu colocar a barra 2, ele retorna pra gente o ponto frio. Olha lá, barra 2, ponto frio, tá vendo? Mas você falou para mim, e se eu colocar um 3 aqui? Se eu colocar um 3 vai dar problema, tá vendo? A gente não tratou nada disso aqui ainda, tá? Então, em tudo, as próximas aulas, a gente vai começar a tratar tudo isso aqui junto com o banco de dados. Porque ele não encontrou, né, um tratamento para isso e retornou um erro para mim, olha lá. E olha o erro que ele retorna de forma nativa, tá vendo? Um 500, ó, que é um internal server error. Ou seja, deu um erro, ou seja, ele não conseguiu encontrar esse find first.get, não conseguiu encontrar, né? Deu um erro aqui, deu um problema de exceção aqui, olha lá, a exceção no nosso console aqui, ó, do no suck element exception, tá? Porque não conseguiu encontrar o 3. E se deu um erro, né, que eu não tratei, não fiz nada, ele vai automaticamente me retornar um 500, né, que é aquele code response, que é o internal server error aqui, tá? Então, quem está me requisitando já saberia que deu algum problema, e aí iria tratar esse problema lá no front, né? Ia colocar alguma mensagem para o cliente, enfim. Então, voltando para um aqui funciona, né? E por dois funciona. Bom, então é isso, pessoal. Então, então a gente fez aqui, né, voltando aos nossos objetivos, né? Então a gente conseguiu criar aqui, aprender, né, um pouco mais que é o REST. Então, vendo aqui na aplicação, né, toda essa estrutura, um get, um post, um delete. O delete a gente não fez ainda, né? Vou fazer depois. O que é um post, um put, né? Seguindo todos os padrões aqui certinho. Colocando aqui também a forma como você acessar esse método aqui, tá? O que é camada controller, para que ela serve, né? Que é onde vai ficar nosso endpoints aí. Acabamos vendo também aqui o DTO, né? Que é esse objeto principal aí de interação com o controller. Criamos as nossas APIs e faltou agora, que a gente vai fazer aqui agora, vai configurar o Open API. Então, o que é o Open API, pessoal? Ele é uma outra biblioteca, né, que a gente coloca aqui no nosso projeto, e eu consigo prover para ele uma documentação dos nossos endpoints, tá? Então eu consigo documentar automaticamente, ele faz isso para mim, então ele consegue disponibilizar isso para mim de uma maneira bem mais interativa e bonita, né? Esses endpoints que a gente está criando. Então, em vez de eu vir aqui pela URL e fazer o teste, eu consigo acessar uma página bonita que ele vai conseguir mostrar para mim todos os endpoints que a gente criou, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso aí agora? Então, vamos lá. No nosso .xml, a gente vai vir aqui agora e vai colocar mais uma biblioteca aqui, tá? Então, vamos lá, então. Essa biblioteca, pessoal, ela é essa biblioteca aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, independentes aqui, ó. Vou pôr mais uma biblioteca, que é essa org Spring Doc, tá vendo? Spring Doc Open API UI. E nessa versão aqui, tá vendo? Então, essa biblioteca aqui vai me possibilitar acessar as classes, né? Que está nesse jar, nesse lugar, para conseguir prover essa documentação aí. Então, eu só vou acionar esse M que apareceu aqui no canto direito, ó, para que o Maven já faça o download para mim dessa biblioteca aqui e eu consigo trabalhar com ela. Então, beleza, já fez o download, ó, tá tudo certinho, tá verdinho, tá tudo certo aqui. Então, no meu boot application, aqui na minha classe principal, eu vou configurar ela aqui, tá? Então, como que eu configuro essa biblioteca aqui? Então, vamos lá, então. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui mais um método que vai chamar public open API, olha lá, open
API, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Deixa eu ver porque que não importou. Ele machou aqui, deixa eu ver. Importando assim ele foi. Open, aqui ó, Open API. Então eu coloquei o import aqui em cima, tá? Open API. E o nome que a gente vai colocar aqui, que a gente pode pôr uma coisa, eu vou pôr aqui Custom Open API, que é a parte da customização dessa documentação que a gente vai prover aqui, tá? Eu vou falar, eu vou configurar ela. Como que eu faço isso? Return new Open API.info, que é de informação. Então, vou programar agora as informações dela, que é new info, tá? Ponto title. Então, vou pôr um título aqui para ela. Por enquanto, eu vou deixar nada. Depois, a gente vai colocar algum título para ela aqui. Ponto version. Então, a gente vai pôr aqui, por enquanto, a 1.0, que é a versão dela. Vou pôr aqui para poder aparecer também os Terms of Service, que é tipo o site onde estão algumas informações que a gente pode ver. É legal ter esse site também lá, que você pode acessar e tudo mais. E ver como que monta, tem muito mais opções, né? Esse site, no caso, é o http swagger.io/terms. E qual que é a licença aqui do meu Open API? Deixa eu só quebrar aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou criar aqui. Esse licença aqui, vou fazer um new license, tá? Ponto name. Apache 2.0, só algumas informações aqui, tá? Onde pertence, né? E a URL também, que serve para a gente poder acessar a documentação e ver. Fica bem informativo aqui para quem está construindo, para quem for ver, né? Para quem possa acessar essa documentação depois, tá ok? Org. Tá aqui, ó. Então tá aqui, né? Nossos dados desse Open API, e vou falar para o Spring que esse daqui é um bin, né? Que ele vai, o próprio Spring falando que é um bin, ele vai ler, quando ele vai inicializar, né, na minha aplicação, ele vai, opa, tem um método aqui que é um bin, né? Que é uma configuração aqui que eu tenho que considerar ela para poder subir, né? Para poder disponibilizar ela e tudo mais. Então, para poder configurar nossa documentação, basicamente é só isso, né? Então, eu coloquei a biblioteca lá e configurei aqui algumas informações. Então, se eu vim aqui e subir essa minha aplicação novamente, vou parar ela aqui e vou subir. Vai startar novamente aqui. Startou. Voltando aqui no nosso exemplo, vou pôr aqui agora, ó, um barra bootcamp, tá? Barra swagger.i.html. Olha lá, olha o que ele fez, tá vendo? Olha que interessante, ó. Então, eu coloquei o bootcamp no nosso projeto, barra swagger UI. Olha que interessante, ele já colocou aquelas informações lá que a gente montou ali agora, lá, Terms of Service, Apache. Eu posso clicar aqui e ir lá para a página equivalente da documentação, lá para a pessoa ver como é que monta, tudo certinho. Ele já reconheceu todos os endpoints que eu criei, tá vendo? Olha que interessante. Aí ele pinta de azul os gets, né? De amarelo, o laranja aqui o put, e o verde o post. Ele já reconheceu aquele DTO que ele quer por parâmetro. Olha que interessante. E a gente consegue agora testar por aqui nossos endpoints. Então não preciso mais ir via URL, né? Só de carregar o swagger-i.html, ele já reconhece todo o nosso controller e já disponibiliza para a gente aqui os endpoints. Então vamos ver aqui, ó, get. Ó, vou fazer um get aqui, try if out, vou fazer uma chamada, execute. Ó. Olha lá que interessante, ó. Ele já executou o barra stock
e retornou para mim aqui aquela lista que eu pendurei. Lembra lá, o Magazine Luiza e as informações? Né? Então já está aqui o response, foi um 200, deu certo, ok. E aqui o nosso JSON de resposta, tá vendo? Vou fazer aqui um pelo ID, ó. Olha lá, ele já colocou aqui também um campo para poder colocar o 1 e o 2. Olha lá, 1. Retornou um 200 também e retornou um 1 lá, que é o Magazine Luiza. Se eu colocar o 2, executar novamente, agora retornou o ponto frio, tá vendo? Também um 200. E se eu colocar o 3, que é para dar erro, né? Olha lá, ele deu um erro, ela retornou um 500 e retornou um JSON de error, tá vendo? 500 internal server error, dizendo que não existe, né? Não consigo encontrar esse 3 aqui. A mesma coisa para o nosso post. Olha lá, o nosso post está aqui, olha lá. A gente não programou no post, ó, vou voltar aqui no controller. Ele vai receber como body, né, um JSON. Ela consome JSON, vai vir pelo body e vai ser correspondente ao que a gente programou aqui, ó. ID, name, price, date, variation. Olha o nome que ele colocou aqui também, ó. Exatamente o que a gente colocou lá, ó. ID, name, price, date, variation. Vamos colocar algum aqui? Então, eu vou inserir aqui agora, sei lá, o 3. O name aqui vai ser outra, pode ser o ponto frio, só para vocês verem aqui. O price vai ser 200, tá? A data vai ser, pode ser essa aqui mesmo, que é hoje, né? E a variação 10, um exemplo. Então, vou fazer um execute aqui. Então, tá aqui, olha lá, 200, né? Deu certo aquele post e ele me retornou o que eu enviei para ele mesmo, né? Olha lá, deu certo o post, tudo certinho. A mesma coisa com o put, né? Se eu pegar esse mesmo JSON aqui e fazer um put, que é uma alteração, ó, ele também vai dar certo, ó. Execute, lá deu um 200 também e retornou ele mesmo. Mais uma vez, né? A gente só deixou alguns dados fixos aqui, né? É claro que agora as próximas aulas a gente vai colocar banco de dados, né? E vai ver toda essa interação acontecendo aqui, tá ok? Mas mais para vocês verem nesse momento o que, que é um post, um put, um get, como que eu monto, né? Para que serve, tá? Então acho que nesse momento é crucial entender todas essas informações aqui para a gente conseguir avançar aí para os próximos conceitos, né? As próximas aulas aí, tá ok? Então, fechamos aqui também o Open API, bem simples, né, pessoal? Basicamente, uma dependência e uma configuração na nossa classe principal lá, que já reconheceu nossos endpoints e a gente já consegue acessar e ver tudo que está no nosso back-end aqui e consegue ter uma interação muito maior aí para testar e tudo mais. Bom, então é isso aí então. Então, agradeço aí para vocês mais essa aula aqui e na próxima aula aí a gente vai aprender mais alguns conceitos novos aí. E agora nós vamos validar nossos dados, hein? Bom, na última aula, foi bem extensa aí, né? Nós aprendemos toda a parte de APIs, né? Então vimos vários conceitos aí, né? REST, API, JSON, o que que é camada controller, criamos nossos primeiros endpoints, ainda mocados, né? A palavra mocados, né, é um termo que nós utilizamos aqui para dizer que não é ainda os dados finais, né, os dados integrados, é só dado fake, digamos assim, né, para vocês verem funcionando nos endpoints lá, né. Nas próximas aulas a gente vai tirar esse mock e vai fazer a conexão com o banco de dados. E subimos a documentação aí, né, do OpenAPI para conseguirmos ver lá de uma maneira bem mais interativa, né, toda a nossa integração lá com os endpoints. Também criamos nosso DTO, né, que é Data Transfer Object, para poder montar aí todos os dados que a gente pretende receber, né, e os dados que a gente pretende retornar também, que acarretou seus mesmo DTO. Mas no dia a dia, né, nem sempre é o mesmo DTO, depende da necessidade do front e tudo mais. Bom, vamos lá então. Então a ideia dessa quarta aula aqui, pessoal, como objetivo, né, temos um objetivo apenas aqui, que é aplicar as validações de dados. Então, o que seria isso daqui, tá? Vamos abrir nosso IntelliJ aqui. Então, o que seria isso daqui? Eu consigo já, pessoal, validar os dados que estão chegando para mim. Então, quais são os dados que a gente programou aqui para chegar para a gente? Não é o estoque DTO? Então, quais são esses dados? O ID, o name, o price, o date e o variation. Então, eu estou esperando que venham esses dados aqui, né? Mas e se a pessoa não enviar os dados corretos, né? A aplicação, falo pessoa, né? Mas a aplicação
enviar os dados aqui que vai quebrar aqui, né, o nosso back-end aqui. Então, tem como eu já colocar aqui uma validação bem tranquila, para já fazer esse trabalho para mim, já, de uma maneira bem fácil e bem intuitiva. Então, como que a gente faz isso daí? No nosso ponto XML, nós já temos aqui, então, as bibliotecas do Starter Web, desculpa, Starter Web, né, a gente já viu que é a principal aqui, que starta a aplicação para a gente com o Tomcat, tá? Tem todas aquelas annotations que a gente já utilizou, arroba postmapping, arroba getmapping, arroba requestmapping, arroba REST controller, que está na nossa classe controller aqui, né? Tudo vem, né, daquele pacote lá, web que nós colocamos. Bom, temos aqui também a nossa biblioteca de teste, como eu já expliquei para vocês, nesse momento a gente não vai interagir com ela, e a nossa biblioteca lá que documenta nossos endpoints. Para fazer essa validação aí, eu vou colocar mais uma biblioteca ainda, seguindo a ideia do Spring Boot, né? Que é a Spring Boot Starter Validation. Então, assim como o web, o próprio Spring Boot ele encapsula várias bibliotecazinhas aqui para poder me prover, né, essas annotations de validação. Então, uma vez que eu coloquei essa biblioteca aqui, vou clicar aqui no cantinho para ele fazer o Maven fazer o download para mim dessa biblioteca, né, do Maven Repository. Ela já fez, tranquilo, já está acessível para mim. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Vou vir aqui no estoque DTO, né, que é o responsável por poder marcar os dados que a gente recebe e vou validar algumas coisas aqui, tá? Então, vamos lá então. Eu vou colocar aqui então, ó, olha que interessante e fácil, né? Eu vou falar que eu não posso, né, receber eu tenho que receber obrigatoriamente esse name. Então, eu vou falar assim, ó, isso aqui, ele é um not null, ou seja, não pode ser nulo. Tem que vir alguma coisa aqui, tá vendo? A mesma coisa com o price. Vou falar, eu tenho que vir um valor, um price. A mesma coisa com a nossa data e com o variation. Por que que eu não coloco esse cara aqui também no arroba DTO? Desculpa, no arroba ID, no atributo ID, né? Por que que eu não coloco também aqui? Porque no caso do post, né, que a gente está fazendo um insert, ele vai vir nulo. Porque quem vai prover para mim esse ID depois é o banco de dados. Ele que vai fazer a interação no banco de dados, né? Então, depende do cenário, né? No caso da inserção, ele pode vir nulo. Então, eu não posso colocar essa annotation aqui em cima do ID. Senão, não vai funcionar para o insert, só vai funcionar para o update, tá ok? Então, aqui vou deixar só esses dados aqui como roubar not null, né? Então, se nesse momento aqui, se eu tentar fazer requisição para esses endpoints aqui de save e update e algum desses dados aqui do estoque eu mandar nulo, eu enviar como nulo, né? Ele já vai fazer o quê? Automaticamente ele já vai ver, opa, tá errado os dados que estão vindo, né? Porque eu declarei que tem que vir alguma coisa aqui e automaticamente ele já me devolve um code response, que é o 400, que é o bad request. Ou seja, não atendeu os dados que eu estava esperando aqui no back-end, tá? Então vamos testar para vocês verem. Eu vou vir aqui, vou subir a aplicação minha aqui, novamente. Vamos subir aqui. Beleza. Então ele startou. Eu vou abrir o Chrome aqui. Vou arrastar aqui que abriu outra tela para mim. E vamos carregar nossa API lá, que é esse aqui, bootcamp swagger.i.html. Vamos lá então, vou fazer um post. Beleza, ó. Então esse daqui eu vou mandar nulo, que é normal num post, né? Porque a gente está inserindo, depois é o banco que vai gerar isso aqui para mim. Ó, esse daqui não pode ser nulo, eu vou mandar um nulo, ó. Nulo. Price 200. Deixa essa data aqui mesmo, variation 10, tá? Ó, esse aqui não pode ser nulo. Se eu fizer um execute, o que ele vai fazer para mim, ó. Aqui, pessoal, peço perdão. Aqui ele deixou, tá vendo, ó? Que eu esqueci uma coisinha que é muito importante para ele poder validar para mim. Vai até bom acontecer isso, porque
vocês veem a diferença de colocar um item aqui ou não, né? Tá vendo que ele funcionou? Ele deixou, ele não deu aquele problema de 400 que eu falei para vocês? Então, por que que deu esse problema? Porque eu esqueci um item aqui, ó. Depois que eu coloco aqui certinho, né, todos os arroba not null, eu preciso falar que precisa validar, tá bom? Eu esqueci de falar isso daí. Como que eu falo que precisa validar? Aqui no nosso controller, aqui, ó, no nosso post que a gente está fazendo, eu tenho que falar para ele, ó, valida para mim. Eu tenho que colocar esse valid, aqui, ó, o valid, que é uma annotation, tá vendo? Ó, que vai falar, ó, valida, né, esse body que tá vindo, que a gente já tá colocando aqui os arroba not null. Se eu não colocar esse valid aqui, né, no parâmetro aqui do meu request body, ele não valida, que é como aconteceu lá, tá vendo? Então deixa eu parar aqui e subir de novo para vocês verem. Talvez que eu tinha esquecido disso daqui. Vamos lá, vamos subir de novo. Beleza. Vamos carregar novamente aqui. Ponto HTML. Carregou, agora sim, vamos fazer de novo então. Então try, olha lá, mais uma vez. Então null. Aqui também vou passar um null. 200 e aqui 10. Execute. Olha lá, agora sim, tá vendo? Olha lá, deu um 400, que é um bad request, né? Então ele colocou aqui um bad request, por quê? Porque justamente eu estou passando esse campo aqui que a gente validou que não poderia, tá vendo? Então, dessa maneira aqui, automaticamente, só de colocar esse arroba valid, né? E junto com as annotations aqui, ele já valida para mim os dados que estão vindo e já nem deixa acionar o resto da minha programação, digamos assim, nas outras camadas que a gente vai criar ainda, se essa primeira entrada no controller já deu errado, tá? Então, vamos só incrementar aqui, ó. Vamos colocar também aqui esse valid também aqui no update, para poder validar também essa questão do update aqui quando a gente for fazer a alteração, e vamos incrementar também essa classe colocando mais algumas coisas aqui, tá? Vamos lá então. Aqui no price, além de eu falar que não pode ser nulo, eu vou falar aqui, ó, que ele tem que mandar no mínimo para mim um 0, tá? No price. É o mínimo que ele aceita, um 0, tá? Os digits aqui, vou falar que ele vai ser um inteiro e uma fração de 2. Tá vendo? O que quer dizer esses dígitos aqui, né? É o tamanho do meu valor. Então, ele não vai aceitar se a pessoa passar isso aqui, por exemplo, ó, um número gigantesco. O meu requisitante passar isso aqui, ele não aceita. Ele aceita no máximo, né, 6, né, com 2 após o ponto, né? Seria após a vírgula. Como é em inglês, né, um double, ele não aceita a vírgula, né, como se fosse aqui no padrão real. Então, vem como se fosse um ponto aqui. Então, ele aceita 2 aqui, tá vendo? Ó? Então, a gente falou, ó, não pode ser nulo, não pode ter valor um decimal menor que 0, né? E um tamanho máximo que é esse 6,2, digamos assim. A mesma coisa, eu vou pôr para o variation aqui, considerando também, ó, que isso aqui é um percentual, né? Então, eu vou mudar aqui para 3 e a fração 2, né? Por que 3? Estou considerando que pode ser no máximo aqui 999 %, né? De variação aqui. Lembrando que é uma variação, né? Então, ele não poderia mandar isso aqui para mim. Então, estou considerando no máximo 3 itens, né? 3 caracteres, ponto 2 aqui, né? De percentual. Por isso eu coloquei 3 aqui e aqui eu coloquei 6. Para poder, que é já um valor, um preço mesmo, né? E no caso do local date, eu posso validar também, né? Não só, eu posso transformar ele, né? Para transformar, existe uma annotation que é o JSON format, tá? E eu posso falar para ele, ó, eu vou usar, eu quero transformar ele em string, né? Tipo assim, a forma como passa para mim, né? Então, vou falar aqui com o JSON format shape.string, que é a forma como está chegando para mim. E o pattern, eu vou transformar isso no padrão brasileiro, tá? Então vai ser o dia, o mês e o ano. Beleza? Então, ano, mês e dia. Então, percebe que eu estou transformando aqui no padrão nosso aqui, né? Padrão brasileiro. E, então,
ele consegue, né, esse JSON format, ele consegue converter, né, ele consegue pegar o que está vindo e converter para esse objeto date, seguindo esse padrão que eu estabeleci aqui. Tanto para vir, né, para o requisitante, quem está mandando a informação, do mesmo jeito que eu devolvo a informação. Eu sempre vou trabalhar tanto para devolver também com esse padrão aqui. Fica no padrão certinho, o prompt já pega esse padrão aqui e já devolve, e já mostra na tela, né? Para o usuário final lá. Poderia ter isso daqui? Poderia não ter isso daqui? Poderia, não tem importância, e o front faria esse trabalho lá. Mas isso aqui facilita também e eu consigo trabalhar com esse JSON format aqui, né? Para formatar justamente aqui o valor e o que eu vou receber. Então, assim, isso aqui são algumas dos itens, tem bem mais, né? Eu posso pôr arroba size, se eu quiser, tem um arroba not empty, tá vendo? Então, assim, tem vários que a gente pode explorar, é uma biblioteca bem completa, mas a ideia mesmo desses validations, né, é para justamente validar o valor que a gente está recebendo para ver se já está correto. E pense, né, se eu não tivesse isso daqui, eu teria que validar de uma outra forma, encher de if meu código-fonte, para verificar item a item, campo a campo, valor a valor, para ver se atende o que eu quero. Então, desse jeito aqui, é muito mais fácil, muito mais tranquilo validar os dados que estão chegando. Então, vamos testar para vocês verem. Então, eu vou subir aqui de novamente. Lembra que eu mudei o padrão aqui, né? Então, tá aqui, já startou. Voltando aqui. Só renderizar novamente aqui, ponto .html. Beleza, nosso post. A gente vai fazer o insert de novo aqui, ó. Então, vocês já viram que o null funciona. Só vou repetir aqui o teste para vocês verem. Olha lá, null, price 200. Ó, a data tá ao inverso, tá vendo? Ó, que ele tá ano, mês e dia, né? E 10. Ó, fazer um execute. Deu bad request, tá vendo? Ó? Não deu certo. Então, eu vou arrumar. Vou pôr aqui um name. Vou pôr aqui, vou pôr aqui Santander, só para a gente fazer um teste aqui. Execute. Não foi ainda, por quê? Porque a data está errada. Por que a data está errada agora? Antes aceitava, tá vendo? Não é porque que agora não funciona. Porque eu coloquei aquele JSON format e eu forcei esse o padrão brasileiro, tá vendo? Então eu coloquei aqui 12/5/2021. Agora, teoricamente, é para ir, ó. Execute. Agora deu certo, ó. 200 e foi certinho. Percebe que até as barrinhas eu passei, né? Conforme o valor, o pattern, né? Que eu estabeleci aqui. Então, isso também ajuda demais, né? Facilita demais aí também essa formatação de dados. Aqui também, ó. Se eu encher de números aqui, ó. Lembra que eu estabeleci 6, né? Execute. Deu um 400. Se eu passar aqui, ó. Menos que 6, né? 200.12. Agora funcionou certinho, tá vendo? 200.12. Ele valida também certinho, né? O decimal que vem antes e depois do ponto aqui, né? Por ser double, é o nosso valor, não é vírgula. Como a gente está acostumado aqui com o real, né? É o ponto mesmo. Para ele poder recepcionar e gravar na base de dados tudo certinho. Beleza? Então, nessa nossa aula aqui, né, nós aprendemos aí a validar os dados utilizando, né, nossa biblioteca aqui, Starter Validation, e essa biblioteca ela dá para a gente aí algumas classes, né, no caso dos annotations aqui, para a gente poder utilizar e fazer a formatação dos nossos dados. Então, vocês podem ver que todas as annotations que a gente utilizou, ó, ela vem do Javax Validation, tá vendo? Com exceção do JSON Format, né, que ele vem do Jackson, que é o nosso responsável aqui por toda a parte de JSON, né, de formatação de JSON e conversão de JSON, tá? Então, quem faz isso para a gente é o Jackson aqui, que ele também já vem aqui de forma nativa também, junto com o Web também, o Spring Web. E não podemos esquecer também do arroba valid, né? Então, uma vez que a gente colocou aqui no DTO, o arroba valid, ele garantiu, né, da Threads Annotation, que ele valide o body que nós estamos recebendo aqui, né, de quem está enviando para a gente a requisição. Bom, então é isso, pessoal. Para a próxima aula aí,
finalmente, né, vamos entrar aqui em banco de dados, né? Então, até agora, vimos toda a questão das APIs aí, de REST, validação de dados. Então, teoricamente, aqui a gente já está pronto para poder inserir um banco de dados aqui e começar a tirar esses mocks aqui que a gente fez e começar a trabalhar com o banco de dados. Mas vocês vão perceber que o funcionamento é o mesmo, né? Só vai agora trabalhar com dados reais mesmo de banco, não fixos, né? Como a gente, ou mocados, né? Conforme a gente fez aqui para vocês verem aí. Tá ok? Então, por enquanto, temos aqui o nosso controller e o nosso model, né? Não mudou muita coisa ainda, só essa questão mesmo dos annotations. E é isso, pessoal. Valeu mais uma vez.